O respeito nem sempre se manifesta em palavras. Às vezes, ele se revela no silêncio, nos olhares atentos, nas estratégias cuidadosamente desenhadas antes de um confronto decisivo. Em 1982, enquanto o mundo se encantava com o futebol brasileiro, a Alemanha observava em silêncio, consciente de que estava diante do adversário mais perigoso daquele mundial. Não havia provocação nem desprezo, havia cautela. A seleção brasileira de 1982 não impunha medo pela força física ou pela rigidez tática, mas pela inteligência coletiva e pela capacidade de decidir um jogo em poucos segundos. Segundo relatos da época, dentro do vestiário alemão, o Brasil era tratado como o maior desafio possível. Aquela Copa do Mundo não era apenas mais um torneio, era um ponto de encontro entre duas escolas de futebol profundamente diferentes, mas igualmente respeitadas. E, para a Alemanha, enfrentar o Brasil significava encarar o que havia de mais refinado no futebol mundial. No início da década de 1980, o futebol passava por uma transição. A força física, a disciplina tática e a preparação atlética ganhavam espaço, especialmente na Europa. A Alemanha Ocidental era um dos maiores símbolos dessa evolução. Finalista em 1982 e campeã mundial em 1974, carregava uma reputação de eficiência, resiliência e competitividade extrema. O Brasil seguia um caminho distinto. Após o título de 1970, a seleção não conquistara novas Copas, mas mantivera sua identidade baseada na posse de bola, na técnica e no jogo coletivo. Em 1982, sob o comando de Tele Santana, o Brasil apresentou uma equipe que muitos jornalistas consideram a mais técnica desde 1970. Zico, Sócrates, Falcão, Toninho Cerezo e Júnior formavam o núcleo de um time que jogava com naturalidade rara. Segundo análises publicadas em jornais europeus como Kicker e Der Spiegel, tratava-se de uma seleção que controlava o ritmo do jogo como um maestro conduz uma orquestra. Não era apenas talento individual, mas uma harmonia coletiva que chamava a atenção. A Alemanha chegou à Copa da Espanha cercada de desconfiança. A primeira fase foi irregular, marcada pela surpreendente derrota para a Argélia por 2-1, um dos resultados mais emblemáticos da história dos mundiais. Ainda assim, a seleção alemã avançou, sustentada pela experiência e pela capacidade de sobreviver em cenários adversos. O Brasil, por outro lado, avançava com autoridade. Venceu a União Soviética por 2-1 na estreia, superou a Escócia por 4-1 e derrotou a Nova Zelândia por 4-0. Segundo jornalistas estrangeiros, a seleção jogava com serenidade, sem demonstrar pressa ou nervosismo. Cada vitória reforçava a impressão de que aquele time estava em um nível acima dos demais. Na segunda fase, o Brasil entrou em um grupo considerado o mais difícil do torneio, ao lado de Argentina e Itália. A vitória por 3-1 sobre a Argentina, então campeã mundial, foi interpretada por analistas europeus como uma demonstração definitiva de força. Maradona foi neutralizado e o Brasil controlou a partida do início ao fim. A Alemanha acompanhava tudo atentamente. De acordo com relatos de jornalistas alemães presentes na Espanha, a comissão técnica alemã assistiu ao jogo contra a Argentina em silêncio absoluto. Não houve comemorações ou comentários, apenas anotações. O entendimento era claro: se houvesse um time capaz de decidir a Copa sozinho, era aquele. Enquanto isso, a Alemanha avançava com dificuldades. Empates, prorrogações e jogos tensos marcaram seu caminho. Contra a Inglaterra, um empate sem gols. Contra a Espanha, vitória apertada. Contra a França, na semifinal, um dos jogos mais dramáticos da história das Copas, decidido nos pênaltis após empate em 3-3. Segundo depoimentos posteriores de jogadores alemães como Karl-Heinz Rummenigge e Paul Breitner, o desgaste físico e emocional daquela semifinal foi enorme. Ainda assim, dentro do grupo, havia a convicção de que o maior obstáculo não fora a França, mas o Brasil, que poderia surgir em uma eventual final. Antes disso, porém, veio o jogo que mudou a história. Brasil e Itália se enfrentaram em Barcelona, no estádio Sarriá, em 5 de julho de 1982. O Brasil precisava apenas de um empate para avançar. A Itália, desacreditada até então, precisava vencer. Segundo relatos da imprensa alemã, aquele jogo foi acompanhado com atenção especial, não como torcida, mas como estudo. A Alemanha sabia que, se o Brasil passasse, a final seria, na prática, um duelo de filosofias opostas. O que se viu em campo foi um dos jogos mais intensos da história das Copas. Paulo Rossi marcou 3 gols. O Brasil marcou 2, com Sócrates e Falcão. O placar final de 3-2 eliminou a seleção brasileira. A reação alemã não foi de alívio eufórico. Segundo descrições publicadas posteriormente, houve surpresa e até incredulidade. Jornalistas alemães escreveram que o melhor time da Copa havia sido eliminado. Não se tratava de exaltação emocional, mas de uma análise fria do futebol apresentado até então. Em colunas e crônicas da época, o Brasil de 1982 passou a ser descrito como uma equipe que não perdeu, mas
mas foi derrotada pelo acaso e pela eficiência. A Alemanha, pragmática, compreendia bem essa diferença. Após a eliminação brasileira, a Alemanha enfrentou a Itália na final e foi derrotada por 3-1. Ainda assim, o discurso alemão após o torneio manteve um tom constante. O Brasil era o parâmetro técnico daquela Copa. Como descreveu o jornalista alemão Günther Netzer, ex-jogador e comentarista, o Brasil de 1982 jogava um futebol que não se ensinava, apenas se admirava. Essa frase, frequentemente citada em análises históricas, resume o sentimento de respeito que permeava o ambiente alemão. Jogadores alemães, anos depois, em entrevistas e livros de memórias, reforçaram essa percepção. Rummenigge afirmou que preferia enfrentar qualquer outra seleção do torneio a enfrentar o Brasil. Breitner declarou que aquele time brasileiro obrigava o adversário a correr atrás da bola e da própria sombra. Esse respeito silencioso não se manifestou em gestos públicos ou declarações grandiosas. Ele se revelou na forma como o Brasil foi estudado, analisado e temido. A Alemanha sabia que, contra aquele time, não haveria margem para erros. O legado daquele Brasil ultrapassou resultados. Mesmo eliminado, tornou-se referência estética e filosófica. Para a Alemanha, uma seleção moldada pela eficiência, o Brasil de 1982 representava o oposto complementar, o futebol como expressão cultural elevada ao máximo. Com o passar dos anos, a história consolidou essa visão. O Brasil de 1982 é frequentemente lembrado em livros, documentários e artigos acadêmicos como uma das maiores seleções que não conquistaram a Copa. E dentro desse reconhecimento, a visão alemã ocupa um lugar especial. Não houve deboche, nem tentativa de diminuir o adversário. Houve admiração contida. Um reconhecimento tácito de que, naquele Mundial, o Brasil era o maior desafio possível. Hoje, ao revisitar aquele período, permanece a sensação de que algo raro esteve em campo. Um time que obrigava até os mais frios e calculistas adversários a respeitarem silêncio. Um Brasil que não precisava vencer para ser lembrado. A memória daquele respeito silencioso revela mais do que um confronto esportivo. Revela um momento em que o futebol brasileiro atingiu um nível de excelência capaz de unir admiração e temor, até mesmo em quem jamais se deixou levar pela emoção. E é nessa lembrança que reside a nostalgia. A certeza de que houve um tempo em que a camisa amarela não apenas competia, mas inspirava. Um tempo em que até a Alemanha, referência máxima de pragmatismo, reconhecia, em silêncio, a grandeza do futebol brasileiro.